Gente, a Casa Branca deu às agências federais 30 dias para que o aplicativo TikTok seja banido de agências federais dos Estados Unidos. Essa tentativa é de manter os dados do país americano seguros. A proibição ordenada inclusive pelo Congresso americano no final do ano passado, segue ações semelhantes do Canadá, da União Europeia e de Taiwan. As preocupações com a segurança dos Estados Unidos aumentaram nas últimas semanas depois que um balão chinês sobrevoou o país. Procurado, o TikTok diz que as preocupações são alimentadas por uma desinformação e negou o uso do aplicativo para espionar americanos. Meu querido Alexandre Borges, uma situação bem tranquila entre Estados Unidos e China. Exatamente. É hora de começar realmente a botar um pouco de regra nessa história, porque as redes sociais são maravilhosas, nós somos defensores, usuários, adoramos, mas está um faroeste, está uma coisa completamente sem regra, ou com regras insuficientes para controlar uma série de coisas. Ninguém quer tolir liberdade de expressão, mas quem pratica crimes, por exemplo, nas redes sociais, tem muita facilidade. Então, é uma discussão que vem de longos anos, porque as big techs, né, essas empresas, Facebook, Google, o TikTok, essas empresas elas são muito grandes, são muito poderosas e muito influentes. Então, e especificamente nos Estados Unidos, tem toda uma tradição de liberdade de expressão, a primeira emenda da Constituição. Então, eles têm muito medo de estar atravessando uma linha. Mas já passou da hora de, pelo menos, algumas regras serem colocadas. Está tendo uma discussão lá, está tendo uma discussão aqui, em tudo quanto é lugar. Alguma coisa vai acabar mudando. Essa história do balão, Mano, como é que foi para você? Porque um ponto que eu acho importante colocar nessa situação é que a gente está vivendo um momento em que os dados do comportamento das pessoas nas redes sociais, através de mecanismos de Big Data e de padrões de comportamento modelados por psicólogos, conseguem fazer com que agências de publicidade, de marketing, consigam prever o padrão de comportamento das pessoas em certa medida. A ponto de que tem uma história até de que algumas pessoas ficam sabendo que estão grávidas, algumas mulheres ficam sabendo que estão grávidas antes de fazer o teste de gravidez, porque começam a receber anúncio de roupa de bebê na rede social. Já viu essa história? Não é possível. É sério, porque supostamente o padrão de comportamento dela se alterou, a agência consegue perceber essa mudança, faz a programação da publicidade, então a pessoa está recebendo anúncio de carrinho de bebê antes de saber que está grávida. Então, esse tipo de proibição dessa questão do TikTok é porque o TikTok é chinês. E, no fim das contas, o que se trata aí é de um medo do governo americano de que os chineses estejam usando o TikTok como uma forma de ter informação privilegiada sobre o público americano. E que isso, numa eventual, no aprofundamento dessa Guerra Fria 2.0 que a gente começa a assistir no mundo hoje, entre Estados Unidos e China, entre as democracias liberais e as autocracias, acabe servindo de ferramenta, de matéria-prima para a inteligência chinesa. Então, a situação aí é basicamente essa. Os Estados Unidos estão com medo de que o TikTok, no fim das contas, seja uma isca dos chineses para ter informações sobre o comportamento do público americano. Mas aí que eu ia perguntar para vocês, Ale, não teria um dedinho aí de uma inabilidade por parte do presidente americano Joe Biden dessa relação com o país? A gente viu o desastre que foi no Afeganistão, a gente viu o Joe Biden sempre patinando no que se refere à postura mesmo americana diante de um cenário, porque eu acho um pouco amador isso, não sei se vocês compartilham dessa visão, eu acho tão amador vendo Estados Unidos, um país com essa dimensão, preocupado com o TikTok. Preocupado com o TikTok. Não sei, para mim é muito amador isso, ou eu estou enganado? Essa é a grande verdade. Como vocês viram que o foco da proibição são nas agências estatais, governamentais. E aí faz sentido, né? Você está na CIA, no FBI, numa dessas grandes empresas ou instituições ou autarquias do governo, e o cara está usando TikTok, está usando um software chinês
quando a gente sabe que a China é muito forte em espionagem, ela é muito rica, ela foca muito em guerra e tal, enfim, que é uma coisa que a gente vai ver daí para frente. E também a gente pode imaginar que eles têm alguma informação que não foi a público. Talvez eles tenham descoberto alguma coisa, algum tipo de vazamento, acharam melhor não divulgar, mas tomar as atitudes. Eu acho que ninguém acordou de manhã e falou, tira o TikTok, né? Eu acho que deve ter algum motivo maior. Analisaram como você consegue, a partir do uso do software, do aplicativo, você consegue ver e espionar essas áreas do governo, e eles acharam melhor tirar. Em princípio, eu acredito que deve ter algum bom motivo para fazer isso.